Olá, sejam bem-vindos ao Zenit Astrológico. Este é o nosso espaço para falar um pouco mais sobre astrologia e trazer alguns debates, algumas informações aqui a respeito desse tema. Eu sou o Matheus Fardim, sou astrólogo e tarólogo, e você pode entrar em contato comigo através desses canais, no Facebook, Instagram ou mesmo através do meu website. Fique à vontade para colocar sua dúvida e sugestões de temas para os próximos vídeos, tá bem? Neste vídeo eu quero começar com a primeira parte falando a respeito do horóscopo. A gente vai discutir aqui como é feito o horóscopo e se você é um entusiasta da astrologia, certamente já passou por esses tipos de leitura, por esse canal, que são os horóscopos de jornais ou os horóscopos de website, que não te perguntam nenhuma informação, apenas tomam o seu signo solar e daí fazem uma leitura e uma previsão. Será que eles funcionam? Será que eles são reais? Então aqui eu quero explicar para você como eles são compostos, como eles são feitos, e para a gente começar essa discussão, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o mapa astral. Afinal de contas, o que é o mapa astral e como a gente chega do mapa astral ao horóscopo. Vamos lá? Se você tem acompanhado as nossas publicações, seja no Instagram ou seja no Facebook, você já deve estar até acostumado com essa imagem que você está vendo aqui agora. Ela é uma indicação gráfica de como são feitos os mapas astrais. Tá? Mas, afinal de contas, como é feito o mapa astral? O que é o mapa astral? O mapa astral ele é uma figura que mostra a relação de um evento com o espaço ao seu redor, com o que acontecia no universo ao seu redor. Então a gente sempre pega, vamos tomar como referência aqui o evento, que pode ser o nascimento de uma pessoa, o lançamento de uma empresa, o lançamento de um produto, tá? Então a gente toma como referência este evento que está aqui no centro deste espaço, dentro de um tempo específico, entendemos quais eram os elementos celestes que estavam sobre aquele evento e abaixo daquele evento, e fazemos a transposição disso em um mapa em duas dimensões, tá? em uma indicação aqui de posicionamentos em duas dimensões. Esse trabalho, de olhar o espaço 3D e transpor ele para um espaço em duas dimensões, é um trabalho bastante complexo. A gente está falando aqui de um nível matemático muito alto, tá? A gente tem trigonometria esférica envolvida, são cálculos bastante complexos, que felizmente a gente tem hoje os aplicativos e os softwares aí que conseguem fazer todos estes cálculos e desenhar esses materiais para a gente muito rapidamente, tá? E aí, depois de entendidas esses posicionamentos, a gente transforma isso em um mapa, usando símbolos aqui de uma forma que fique um pouco mais legível, para que a gente possa analisar qual é a relação do evento, por exemplo, do seu nascimento, com tudo aquilo que estava ao seu redor, com tudo que acontecia no espaço ao seu redor. O mapa astral, ele não é muito diferente, por exemplo, de quando a gente olha um mapa de direções, como o Google Maps ou como o seu Waze, tá? Então ele transpõe aqui o que estava acontecendo em 3 dimensões para um espaço em 2 dimensões. Vamos tomar aqui como referência, a Ponte Estaiada de São Paulo, a Ponte Orestes Quercia, e que ela é um monumento aqui em 3 dimensões, ela é bem alta, nós temos aqui vias que passam por baixo, o próprio rio Tietê passando aqui por baixo, e quando a gente olha para o mapa, parece tudo meio achatado, não dá toda essa profundidade ou essa grandiosidade de um elemento arquitetônico que está aqui em 3 dimensões. Então, basicamente, o mapa astral ele vai fazer isso. Ele vai pegar um espaço em 3D, e um momento do que acontecia ali naquela situação e transpor isso para um gráfico, para uma ilustração, ok? O que o mapa tem de diferente é que a gente tem aqui uma série de informações que precisam ser transpostas, Então, quando a gente pega um evento, a gente tem que entender aonde ele acontece dentro do espaço e dentro do tempo, para que a gente possa entender também quais eram os elementos que estavam ao redor. Então, assim, acho que os pontos mais importantes para a gente considerar aqui são vários pontos, tá? Eu não vou detalhar cada um deles neste momento, mas eu acho importante você saber que existem 3 pontos principais aqui para a gente poder observar quando vamos construir um mapa astral, tá? O primeiro dele é o horizonte, que é o espaço onde aconteceu o evento, por exemplo, o nascimento, tá? Nós temos o meridiano, que é uma linha imaginária que corta de norte a sul sobre a nossa cabeça, sobre a cabeça do evento, sobre o espaço onde aconteceu o evento. E nós temos uma linha, que é a eclíptica.
ela não está necessariamente, ela não vai necessariamente de leste a oeste, às vezes ela não está exatamente no ponto leste ou ponto oeste, mas a eclíptica é talvez o ponto mais relevante, mais importante para a gente considerar na hora de montar o nosso mapa. Porque é através dessa linha imaginária que a gente observa o caminho do Sol, tá? E também, dentro de uma faixa aqui que não é muito grande, né? Não é muito larga, a gente vê caminhando também os planetas e os signos, tá? Então, signos e planetas e o próprio Sol e a Lua, eles geralmente estão trafegando aqui através dessa linha da eclíptica, e ela é extremamente importante para a gente poder produzir o nosso mapa astral, ok? Então, em última instância, o mapa ele é a transposição de um evento que aconteceu aqui em 3 dimensões, dentro de um tempo e espaço, para um gráfico, né, em 2 dimensões, com todas as anotações aqui de quais eram os posicionamentos dos planetas, dos elementos que estavam ao redor do evento, tá? E tudo isso calculado para que a gente possa fazer uma interpretação, tá? Então, quando você olha para um mapa astral, ele tem o papel, né? O papel do mapa astral é servir de referência para que o astrólogo possa entender qual é a relação do evento, por exemplo, do seu nascimento, com toda um posicionamento celeste, com a posição dos astros no céu. Então é bonito isso, né? Entender qual é o seu, quem é você, né? Quem é o evento dentro de um contexto grandioso, né? É vindo do macro para o micro, né? Então é um processo muito bonito, você olhar o mapa astral e saber que ele representa, da sua perspectiva, da perspectiva ali do evento, o que esse evento, né? O que esse nascimento estava enxergando no céu, no universo. Eu acho isso muito bonito e eu queria trazer isso para você também, tá bom? Mas quando a gente olha para o mapa astral, o que a gente vê? Né? Quais são os elementos que a gente enxerga dentro de um mapa astral? Aqui eu desmembrei um mapa astral em 3 partes, 4 para ser mais exato, mas a gente vai chegar nesse outro quarto ponto depois, para que você possa perceber mais ou menos qual é a estrutura de um mapa astral. Então nós temos aqui num primeiro momento essa parte mais externa do mapa, que é o zodíaco, tá? O zodíaco ele é basicamente a eclíptica, tá? Aquela linha imaginária que o Sol trafega, ela é dividida em 12 partes e para cada uma dessas partes foi dada um nome, que é o nome de uma constelação, que na época estavam alinhadas, né? Hoje em dia as constelações e o zodíaco eles não batem, o zodíaco astrológico pelo menos, eles não batem, eles não estão exatamente no mesmo lugar, mas isso para a astrologia não faz diferença. O que interessa para a gente é o caminho do Sol e não necessariamente as constelações. Elas têm uma importância, a gente faz também um estudo a respeito dessas estrelas e constelações, mas a nossa referência principal é o caminho do Sol, é o caminho que o Sol desenvolveu aqui ao redor do evento, tá? Então a gente toma sempre como referência o zodíaco. Dentro do zodíaco, né, ou alinhado a esse zodíaco, a gente tem as casas, né, que vão ser sempre, vai ser sempre esse espaço interno do mapa numerado de 1 a 12, que apesar de também serem 12, eles não têm nenhuma relação com os signos, não nenhuma relação direta pelo menos, tá? Vai variar de mapa para mapa, que você vai perceber que, por exemplo, a casa 12 ela é regida aqui, né, ela está posicionada no signo de Virgem, a casa 11 está relacionada num signo de Leão e assim por diante, e isso pode variar muito de mapa para mapa, porque o cálculo das casas, que é um processo chamado domificação, a gente pode falar sobre isso num próximo vídeo, mas são vários tipos de cálculos que a gente pode fazer para encontrar as casas, tá? Então a gente não tem que a gente tem que resistir a essa tentação de associar casa com signo, tá? Elas não estão diretamente associadas, a não ser que dentro do mapa essas casas estejam posicionadas em algum signo específico. Aí sim a gente fala que naquele mapa, aquela casa tem uma regência, né, é comandada por aquele signo, ok? E aí, por fim, a gente tem aqui os planetas, que são esses elementos gráficos, esses glifos, tá? Que vão representar o posicionamento de cada um dos astros que estavam naquele momento no céu, tá? No momento daquele evento, por exemplo, do seu nascimento. Tá? Então aqui no mapa a gente vai encontrar essas 3 informações. Você já deve ter observado mapas astrais que tinham uma série de linhas cruzando aqui no meio, né? Pois é, estes são os aspectos, tá? E os aspectos, eu não costumo colocar eles como uma das informações aqui principais do mapa,
mas eles são bastante presentes, porque, na verdade, eles só nos... é uma colinha aqui para a gente entender qual era a disposição dos planetas e que ângulo eles estavam fazendo uns com os outros, né? Vamos tomar como referência esse mapa que está aqui no fundo. A gente tem o planeta Vênus em Leão, aqui em 15 graus de Leão, e a gente tem o planeta Urano aqui em 14 de Touro, tá? Estes dois planetas, né, eles não estão exatamente num mesmo grau, né, tem um grauzinho aqui de diferença, mas eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Que para a astrologia, quando um planeta está neste posicionamento, neste alinhamento, ele está no que a gente chama de um aspecto de quadratura. Por isso ele vai ter aqui uma linha vermelha com um quadradinho, né, sempre apontando de um para o outro. Então, na verdade, os aspectos, eles em si não são uma questão aqui dentro da astrologia, né? Os aspectos, quando eles aparecem no mapa, eles representam qual é a relação entre esses outros corpos e como eles estavam, o quão distantes eles estavam um do outro. E aí você vai ter vários outros ângulos que também dão outras leituras, né? Então, dois planetas em quadratura, a gente entende essa relação de uma forma. Dois planetas em trígono, por exemplo, que é essa linha azul com esse pequeno triângulo aqui, a gente vai interpretar de uma outra maneira, e assim por diante, tá? Então, se você conhece o posicionamento dos planetas, os ângulos você acaba meio que já conhecendo, sem necessariamente olhar para essas linhas de aspectos. Então, é um ponto relevante, é um ponto importante para a gente considerar na leitura astrológica, mas a gente consegue saber sem necessariamente precisar dessas linhas aqui, ok? Então, o mapa astral, ele é composto basicamente pelo zodíaco, pelas casas, pelos planetas e os aspectos. O zodíaco, que é onde estão os signos, eles vão trazer adjetivos, eles vão trazer climas para temas que são ditos, né, que são contados pelas casas. Então, é nas casas que a gente vai encontrar a saúde, a família, o dinheiro, o trabalho da pessoa, tá? Então é pelas casas que a gente vai encontrar os temas principais daquele mapa, daquela carta astral, tá? Então, por exemplo, quando eu falo sobre saúde, família, dinheiro, trabalho, essas informações a gente encontra nas casas, tá? E essas casas estarão posicionadas em cada um desses signos que vão representar esses adjetivos. Então, se eu tenho a saúde posicionada num signo X, eu interpreto isso de uma forma. Se está num signo Y, eu vou interpretar de uma outra maneira, ok? Os planetas, eles refinam essa leitura, então eles vão trazer detalhes super importantes aí, dependendo da casa onde eles estão posicionados, e eles também trazem, eles ligam temas na qualidade, na condição de regente das casas. Então, os planetas comandam os signos que estão ali, que são os adjetivos, né, que regem ali as casas. Então, na verdade, os planetas regem as casas, correto? Então, através do signo, a gente sabe se um planeta está em mau estado, aquele signo não se expressa da melhor maneira possível e traz esse não expressar-se para aquela casa que ele está regendo, ok? E por fim, o aspecto que só demonstra a relação entre os planetas, entre esses outros pontos do mapa. Isso daqui é um exemplo, por exemplo, de como são os mapas nos principais portais que a gente encontra hoje para poder desenhar um mapa astral. Então nós temos aqui o mapa do astro.com, e aí você vai perceber esse mesmo padrão, né? Os signos estão aqui fora, as casas estão aqui dentro, os glifos dos planetas posicionados e os aspectos que eles estão fazendo entre si. No Personari, por exemplo, quando você abre o seu mapa, você vai encontrar a mesma configuração, a mesma estrutura, né? Você tem os planetas aqui fora, os signos aqui dentro e os aspectos que eles estão fazendo entre si. As casas também estão colocadas bem aqui, tá? E no site do Via Astral, a gente tem a mesma configuração, né? Então a gente tem os planetas, os signos, né, aqui fora, o zodíaco, as casas e os planetas aqui dentro com os aspectos que eles estão fazendo entre si. Então vocês vão perceber que o mapa, por mais que ele mude visualmente, são essas 4 informações principais que eles vão trazer, tá bem? E aí a gente entra na leitura de um mapa, né? Como é feita a leitura de um mapa? Isso daqui é muito importante para que a gente possa compreender a parte 2 desse vídeo, que é o horóscopo de jornal, tá? Quando a gente faz a leitura de um mapa, a gente vai pegar principalmente os posicionamentos por signo, né, ou os posicionamentos de cada elemento para fazer uma leitura
do que está acontecendo para aquele evento, né? Por exemplo, se é um nascimento, se é sobre você, a gente vai olhar no seu mapa esses posicionamentos para poder dizer quais são os temas e o que acontece com esses temas. Então vamos tomar como referência esse mapa aqui que está em branco, né? Eu tenho só as casas e o zodíaco, para a gente fazer um exercício aqui, tá bem? Bom, vamos começar ali pelo ascendente, né? A gente tem aqui, eu vou até pegar uma canetinha para poder rabiscar em cima desse mapa. Então a gente tem aqui este ascendente posicionado no signo de Libra, tá? Então neste primeiro momento o que a gente sabe é que este mapa tem um ascendente posicionado no signo de Libra, tá? Vamos chamar ele de pessoa 1, tá? Ou pessoa A. Então essa pessoa A tem a casa 1 em Libra. Se você buscar aí na memória tudo que você já viu desses estereótipos de Libra, né, desses vídeos, desses sites, esses criadores de conteúdo que falam sobre Libra, você vai ter aí um estereótipo meio formado na sua cabeça, tá? De quem é Libra. Vamos pegar esse estereótipo. Eu não estou dizendo que ele está correto, tá? Não significa que ele esteja correto, mas vamos tomar ele como referência neste momento, só para a gente explicar um ponto aqui, tá? Então, Libra. Libra é um signo muito focado no próximo, né? Muitas vezes se esquece de si mesmo, tem uma preocupação excessiva com o que os outros vão achar, com o que os outros vão pensar. Por isso ele acaba se tornando um verdadeiro diplomata, extremamente social, quer deixar todo mundo muito à vontade, um bem-estar, tem uma dificuldade de falar não e assim por diante. Ok, a gente acabou de traçar um perfil sobre a casa 1, que a gente tem na nossa colinha aqui, que significa o eu, o corpo e a personalidade, tá? Então a personalidade da pessoa A com o ascendente em Libra é basicamente essa, tá? Aí a gente passa para a segunda etapa, que é olhar a casa 2. E a casa 2, na nossa colinha aqui, a gente sabe, fala sobre dinheiro, recursos e talentos, né? E essa pessoa, tendo a casa 2 em Escorpião, tá? A gente já faz uma leitura diferente. Por mais que ela tenha uma personalidade sociável, por mais que ela tenha uma personalidade libriana, no que tange o assunto dinheiro, recursos, tá? É uma pessoa mais reservada, porque a gente sabe lá naqueles estereótipos de escorpião que escorpião é reservado, que escorpião demora a confiar nas pessoas, mas quando confia ele acaba se abrindo. Então a gente pode fazer uma leitura, uma interpretação aqui de que essa pessoa, no que tange o dinheiro, é uma pessoa mais reservada, uma pessoa que gosta de ter a sua intimidade financeira muito bem resguardada, dificilmente vai abrir para todo mundo o que está ganhando ou quanto está ganhando, né? Porque prefere manter isso em sigilo, né? Isso é uma coisa dela. Quando ela confia, aí ela vai contar para a pessoa, ela vai querer a opinião da pessoa, aí sim ela vai fazer vai levar isso para essa relação, ok? E num terceiro ponto a gente vê aqui que é a casa 3, né? E a casa 3, ela fala a respeito de comunicação, estudo, viagens, né? A nossa relação com os nossos irmãos. Essa pessoa que a gente está fazendo essa pré-leitura, vamos tomar aqui de novo o estereótipo de Sagitário, né? A gente sabe que Sagitário é expansivo, quer quebrar barreiras, né? Não existem barreiras para Sagitário, ele não quer ter essas dificuldades como um entrave, né? Busca essa liberdade. Então, quando eu olho uma pessoa com a casa 3 posicionada em Sagitário, por estereótipo, tá? Eu já vou dizer que essa pessoa é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que estuda bastante, gosta de ir além daquilo que está sendo apresentado na escola para ele, tá? Uma pessoa que gosta de ter novas experiências, de experimentar esse conhecimento. Então, possivelmente é uma pessoa que vai fazer curso de idiomas, porque não quer que o idioma seja uma barreira para ele, tá? Uma pessoa que vai falar várias línguas. Então, usando os estereótipos, de novo, eu não estou dizendo que esses estereótipos estão corretos, mas usando os estereótipos a gente já conseguiu fazer uma leitura muito rica, né, de quem é essa pessoa, como é a personalidade dela, como ela lida com o dinheiro e como ela se comunica ou como ela interage com este espaço ao redor dela. Beleza? Vamos pegar agora a pessoa B, que na verdade é só a gente vai dar só uma giradinha aqui nesse mapa para pegar uma pessoa com um perfil um pouquinho diferente, tá? A pessoa B, ela tem uma personalidade diferente. Então, tudo aquilo que a gente falou sobre escorpião, né, que a pessoa A tem escorpião focado na casa 2, que é como ela lida com o dinheiro, esta segunda pessoa tem escorpião no ascendente.
Então toda aquela reserva escorpiana, toda aquela coisa de guardar para si, né, não se envolver com muitas pessoas, de só se envolver com alguns poucos eleitos, né, que tenham comprovado sua lealdade para esse escorpiano, é o que essa pessoa B se expressa. Porém, quando a gente olha ali para Sagitário, né, que a gente já viu ali na pessoa A, que é a forma como a pessoa lida com os estudos e com o conhecimento, neste outro mapa, Sagitário está regendo a casa 2, né, ele tá posicionado aqui na casa 2. Então isso significa que essa pessoa vai lidar com o dinheiro de uma forma sagitariana. Então pode ser o tipo de pessoa que não que não controle o dinheiro, mas que valorize muito mais a sua experiência. Então, se aquilo vai proporcionar uma experiência rica, ela vai lá e compra, ela vai lá e gasta, ela não tem problema com isso, né? Ela está valorizando muito mais esse experimentar, essa riqueza do experimentar. Também é uma pessoa que vai buscar sempre ganhar mais, que vai buscar sempre transcender ali o seu limite, né? Ou aquilo que está como limite de ganho, né? Então, é uma pessoa que vai sempre buscar essa expandir esses recursos, né? Expandir isso que ela pode ganhar. Então você percebe que só tomando como estereótipo e só olhando o posicionamento de casa por signo, a gente já consegue fazer uma leitura muito rica de como é a vida dessa pessoa, né? Ou como ela expressaria isso dentro da sua vida. Legal? Então, um mapa astral, ele é basicamente assim. Depois a gente vai adicionar várias camadas de informações aqui. A gente vai colocar os planetas, a gente vai colocar os aspectos. Então pode ser que essa pessoa com escorpião no ascendente não seja assim tão retraída, porque de repente ela tem um Marte posicionado em tal lugar aqui no mapa que vai dar um pouco mais de desenvoltura, que vai dar um pouco mais de abertura. Então, com essas outras camadas a gente vai refinando este mapa. Mas o que eu acho importante você saber neste momento é que a partir do ascendente, que é a personalidade da pessoa, a gente consegue, através das casas, saber quais são os temas e qual é o clima geral dentro de cada um desses temas através dos signos. Ok? Então, se você entendeu isso daqui sobre o mapa, a hora que a gente for falar do horóscopo de jornal, você vai entender qual é a dificuldade de você transpor isso para um horóscopo de jornal, tá bem? Mas acho que o importante é você entender como é feito esse raciocínio, tá bem? Mas existe algum ponto que é mais importante dentro de um mapa, né, que ele se sobressai dos outros? Existe sim, tá? A maioria dos astrólogos vai concordar comigo quando eu digo que o ascendente é o ponto mais importante do mapa. Para os gregos, pelo menos, este era sim o ponto mais importante do mapa, porque se você tomar como referência que o evento está aqui no centro, né, seja o nascimento de uma pessoa, seja qualquer evento que você esteja analisando, tudo aquilo que está passando pelo ascendente, né, e o mapa está girando aqui nessa direção, né, numa direção anti-horária, perdão, numa direção horária, tudo que está subindo aqui no ascendente, que está aparecendo aqui no leste, né, são coisas que estão começando a ficar visíveis para essa pessoa aqui no centro, né, para este evento aqui no centro. E o horóscopo ele é sobre isso, né, ele é sobre ver. Tanto é que o termo horóscopo em grego ele vem de dois núcleos, né? O primeiro núcleo, que seria horos, ele fala sobre hora, sobre momento, e o scopus ele fala sobre enxergar, ver, né? Então é ver a hora, ver o evento, ver aquilo que está acontecendo naquele momento. O horóscopo, inclusive, em grego, é o nome do ascendente, tá? Então quando a gente fala horóscopo, nos mapas gregos a gente está se referindo ao ascendente. Então o horóscopo deste mapa é Libra, né? Porque o ascendente está em Libra, tá bem? Então o ascendente, ele geralmente é o ponto mais relevante ou mais importante dentro de um mapa. Porque ele é o ponto em que a eclíptica, né, que os signos estão tocando a Terra, né? Então ele é o alinhamento aqui entre esse evento e essa pessoa e o céu. É o momento em que esses dois se tocam e se materializam através deste evento. É bonito isso também, né? Então a eclíptica, perdão, o ascendente seria um dos pontos mais relevantes. Mas é o único, de forma alguma, né? A gente tem outros pontos que também são muito importantes aqui dentro do mapa. Por exemplo, o Sol e a Lua, tá?
Para a tradição astrológica, o Sol ele tem uma relevância gigantesca, porque é dele que parte tudo, né? Se a gente está falando que a astrologia é sobre ver, né, sobre enxergar, é sobre a capacidade de um elemento enxergar o outro ou enxergar o evento, né, estar alinhado com esse evento, é graças ao Sol que a gente pode enxergar, né? Então, se eu tenho um outro planeta posicionado em qualquer outro lugar do mapa, é como o Sol reflete a luz neste outro elemento e essa luz é refletida para o evento que vai determinar uma série de questões aqui no mapa. Então, o Sol ele é conhecido, por isso ele é chamado, né, na maioria dos textos antigos, como doador de calor, o doador de vida, tá? Então é ele que realmente alimenta todo o mapa astral. Se o Sol está numa posição difícil no mapa, esse mapa ele certamente já é considerado um mapa de uma vida um pouco mais complexa, tá? Então o Sol ele realmente é extremamente relevante, tá? E em contrapartida a gente também tem a Lua, né? A Lua é o ponto que está mais próximo desse evento, astronomicamente falando, né? Porque se tudo acontece na Terra, é óbvio que o ponto mais próximo, o corpo celeste mais próximo que a gente tem é a Lua, né? Então, e a Lua também ela nos alimenta, né? Ela alimenta o evento refletindo a luz do Sol. E ela é talvez o maior espelho que a gente tem aqui da luz do Sol, porque por estar mais próxima, né? Então quando a gente enxerga a Lua, a gente está olhando o reflexo do Sol, e por isso ela sempre foi tida dentro da astrologia como um ponto de extrema importância. Ela é a materialização da vida, ela traz a vida do Sol, a vida que é emanada pelo Sol, se materializa através da luz da Lua no evento também. Tá bem? Então, isso é um pouco da filosofia da astrologia, tá? Só para você entender por que são pontos tão importantes, por que são pontos tão relevantes. Na minha opinião, o ascendente é o maior de todos eles, tá? Mas, se você não quiser eleger apenas um, você tem aí o Sol e a Lua também para considerar como pontos importantíssimos, tá bem? Então é isso. Neste primeiro momento, nesse primeiro vídeo, eu quis mostrar para você o que é o mapa astral, como ele é composto, quais são os pontos mais importantes, e agora a gente segue para a segunda parte do vídeo, tá bom? Então, até o próximo.